Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo de número 15 a seguir. É o primeiro capítulo de Efésios, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia lá. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra veio de encontro ao meu coração quando eu meditava essa semana. E eu senti o Senhor falando tão forte comigo nessa palavra. Tem dias que a gente levanta muito animado. Mas tem dia que a gente levanta tão para baixo, tão desanimado. E foi justamente num desses dias que eu levantei assim, desanimado. E aí o Senhor me levou para Efésios capítulo 1. A oração de Paulo, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestes, acima de todo principado, potestade, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. Amém. Paulo, escrevendo aos Efésios, ao povo de Éfeso, aos cidadãos de Efésios, ele fala para aquele povo: olha, eu menciono vocês nas minhas orações, eu menciono vocês nas minhas orações, para que Deus, para que o Pai da glória conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança, qual é a vocação e a herança. Amém. Irmãos, eu não sei se você já se deu conta do quanto você conta histórias. Eu não sei se você já atentou para as histórias que você conta. Você é um contador de histórias. Você é um contador de histórias. Nós chegamos agora às 20 horas desse domingo. E você já contou muitas histórias hoje. Mas você já contou história demais hoje. Você tem noção de quantas histórias você já contou hoje?
Ah, pastor, que isso? Eu não contei nenhuma história, não. Você já contou muitas histórias hoje. E vai contar muitas histórias amanhã. E vai contar inúmeras histórias. Mas como assim, pastor? Tudo aquilo que você vê e tudo aquilo que você ouve, ao ver, você conta uma história. Ao ouvir, você conta uma história. Você conta uma história, tudo aquilo que você vê, você conta uma história para você mesmo. Por exemplo, quando você se levanta, e você olha no espelho e você se vê, imediatamente você conta uma história para você. Estou com os cabelos brancos aqui, estou precisando de passar uma tinta no meu cabelo, né, as mulheres. Graças a Deus, o Senhor foi bom comigo. Minha esposa fica brava comigo. Ou quando você sai de casa e você vê um amigo, uma pessoa, você conta uma história para você. Olha ali fulano. Gente, quanto tempo que eu não via. Você começa a conversar com você. Você vai atravessar a calçada. Vem um carro. Você conta uma história para você. Será que eu vou ou não vou? Será que ele vai parar ou não? Será que ele está me vendo ou não? Quem está entendendo? Você conta inúmeras histórias para você. Inúmeras. Muitas. O tempo todo você está contando histórias. O tempo todo. E muitas dessas histórias que você conta para você, algumas delas são verdadeiras. Mas grande parte delas são mentirosas. Não são verdade. São fruto de julgamentos, de achismos. Embora não sendo verdade, te levam a um sofrimento. Quantas vezes você sofreu por causa de uma história que você contou para você? E depois, lá na frente, não era nada daquilo. Nada daquilo. Você se perdeu nos seus pensamentos. Você julgou, você sofreu, você se aborreceu. Nada daquilo veio acontecer. Por quê? Simplesmente porque você olha, ouve e conta uma história. Adão e Eva, quando Deus os colocou no Éden, eles viam, eles olhavam, mas a Bíblia diz que eles estavam nus e eles não tinham vergonha. Até que eles comeram, foram enganados pela serpente, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao comer, a Bíblia diz que eles viram, Gênesis 3 diz, e eles viram que estavam nus. Mas eles já estavam nus há quanto tempo? Mas depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram. E ao se verem nus, a Bíblia diz que eles tiveram vergonha. Eles tiveram vergonha. Por quê? Porque eles contaram uma história para eles. Até então eles enxergavam com os olhos do coração. Mas depois que eles passaram a comer daquela árvore que era proibido, eles passaram a enxergar com os olhos do rosto e começaram a contar histórias. E a Bíblia diz que Adão, então, ele se escondeu de Deus. E quando Deus vem ao encontro de Adão, Deus pergunta para Adão: por que você se escondeu? Ele diz: eu vi que estava nu e me escondi. E Deus então pergunta para ele: capítulo 3, versículo 11, quem disse para você que você estava nu? Quem? Ele mesmo, o próprio Adão, havia dito para ele. Por quê? Porque ele se movia agora pelos olhos da carne, pelos olhos do rosto. E os nossos olhos nos mentem. Os nossos ouvidos nos enganam. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, nós devemos andar por fé e não andar por vista. Por quê? Porque a vista nos engana. A vista nos faz ver uma imagem falsa sobre nós.
nos faz acreditar em histórias erradas que contamos sobre nós. E se eu tenho uma imagem de problema, eu serei problemático. Se eu tenho uma imagem de baixa estima, eu andarei cabisbaixo. E Paulo, sendo sabedor disso, Paulo agora ele ora pelo povo de Éfeso. E ao orar pelo povo de Éfeso, ele ora para que Deus abrisse, para que Deus iluminasse os olhos do coração, para que eles não vissem mais a vida com os olhos carnais, mas que eles pudessem ver a vida com os olhos do coração. Porque, a bem da verdade, nós não vemos a vida com os olhos do nosso rosto. Eu vou repetir. Nós não vemos a vida com os olhos do nosso rosto. Eu vou repetir. Nós não vemos a vida com os olhos do nosso rosto. Não. Nós vemos a vida com os olhos do nosso coração. É isso mesmo. Vemos a vida com os olhos do nosso coração. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Eu vou repetir. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Eu posso colocar uma imagem, uma cena aqui. Todos verão a mesma cena e muitos de vocês terão interpretações completamente diferentes. Por quê? Porque você não vê com os olhos do rosto, você vê com os olhos do seu coração. Por isso Paulo está falando, Deus ilumine o coração deles, para que eles possam conhecer a esperança a qual o Senhor os chamou e a herança que eles têm. Quando eu digo que nós não vemos as coisas como elas são, mas nós vemos as coisas como nós somos, o que eu quero dizer com isso? Se você está feliz, você pode estar passando por uma situação muito ruim, mas ao olhar para aquela coisa ruim, você vai se sentir feliz, porque você não vê como as coisas são, você vê como você é. Você pode estar vivendo um momento muito legal na vida, tudo dando muito certo para você, sua família muito bem, seu trabalho legal, a sua renda ótima, sua saúde, tudo muito bom, mas você pode estar sendo tomado de uma tristeza tão grande que nada daquilo faz sentido. Por quê? Porque não é como as coisas são, é como você é. O que eu quero que você entenda é que se você está triste, o mundo vai ser triste. Se você está preocupado, o mundo vai ser tenso. Se você está com medo, o mundo vai ser inseguro e vai te engolir. Quem está me entendendo, diga amém. Não é como as coisas são que eu vejo, é como eu sou. Tudo depende do estado do meu coração. Você conhece pessoas que a vida delas é tudo aquilo que as demais pessoas queriam ter. Uma família maravilhosa, uma família linda, um emprego maravilhoso, uma renda muito legal, tem tudo. Mas está absolutamente abatido, triste, desanimado com a vida, deprimido. Então não é do que ele está vendo, é de como ele está. Porque como eu sou, determina a minha vida. E Paulo agora, ele ora pela igreja de Éfeso, e ele diz: se algum dia você pensou que ninguém orava por você, se algum dia você pensou que todos te abandonaram e não tem quem ore por você, a pessoa mais importante ora por você. Romanos capítulo 8, versículo 24, 26 ao 26, vai dizer que o Espírito Santo ora por você. Mas o texto anterior, versículo 24, vai falar tanto de esperança. Porque olha lá o que diz. Porque em esperança, fomos salvos.
Ora, a esperança, 2, que se vê não é esperança, 3, porque o que alguém vê, como esperará, 4, mas se esperamos, 5, o que não vemos, com paciência o esperamos, 6 vezes o texto diz sobre esperança. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu gosto muito desse texto. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas. Aquilo que você não consegue, ele te ajuda a conseguir. E aí vai dizer, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. A Bíblia está dizendo que eu não sei orar. Eu não sei orar como convém. Eu oro, mas eu não oro como eu deveria orar, como convém. E porque eu não oro como convém, o Espírito Santo então me ajuda na minha fraqueza de oração e ora por mim, com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém, por quê? Porque as nossas orações, elas são recheadas de presentes. E que eu digo presente, de momento presente, e elas são recheadas de passado. As nossas orações, elas são recheadas de circunstâncias. E o que é circunstâncias? Instâncias que nos circundam. Esse é o significado da palavra circunstância. Instâncias que nos circundam. É uma instância, mas daqui a pouco não é mais. E quando eu vou orar, eu começo a orar por aquilo que os meus olhos estão vendo. Eu começo a ficar medroso. Oh Deus, olha o que está acontecendo. Oh Senhor, eu começo a orar de acordo com circunstâncias. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não ora baseado no meu presente. O Espírito Santo não ora baseado nas minhas circunstâncias. O Espírito Santo ora baseado na esperança. Se nós estamos hoje, dia 10 de maio, vivendo uma pandemia no Brasil, o Espírito Santo já passou por ela, ele já está lá na frente. E ele já nos viu passando pelo maio, pelo junho, pelo julho, pelo agosto. Ele já nos viu lá na frente em 2021, em 2022. A pergunta que eu te faço é, como você estará em 2021? Feche seus olhos por um momento. Eu quero que você se imagine em 2021. Eu quero que você se imagine. Eu quero que você se veja em 2021. Como você estará ali naquele ano de 2021? Como? Se veja lá, se veja. Agora, abra os seus olhos. Imagine que essa pessoa que é você, que você viu em 2021. Imagine que Deus permitisse ela sair lá do ano de 2021, voltar dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, e aparecer diante de você e agora. O seu eu de 2021 aparecendo na sua frente agora. Ele está aí. E ele vai ter uma conversa com você. A pergunta que eu te faço é, se você de 2021 viesse aqui agora, nesse momento, conversar com o você de 10 de maio de 2020, o que essa pessoa, o que o seu você de 2021 estaria dizendo para você agora, nesse momento? O que ele estaria? Te elogiando? Ei, parabéns. Parabéns. A forma como você administrou as suas emoções, a sua vida espiritual naquela pandemia, fez com que eu chegasse aqui em 2021, essa pessoa forte, maravilhosa, cheia de vida e pronta para vencer. É assim que ele estaria dizendo para você? Ou de acordo com o seu comportamento e a vida que você está vivendo hoje, ele estaria agora te dando uma bronca, dizendo, ei,
Acorda, olha o que você está fazendo com sua vida. Você está se deprimindo, você está se matando com historinhas que você está contando para você. Você está se anulando. Ei, administre sua vida espiritual, administre suas emoções, mude de atitude, mude de comportamento, ergue a cabeça, levanta, Deus é contigo, muda agora. Você estaria tomando uma bronca? Ou você estaria recebendo um elogio? Essa é uma pergunta que não quer calar. O comportamento que você está tendo hoje denota como o seu eu de 2021 vai se chegar até você. Esperança. Esperança. Paulo diz que quando os olhos do coração são iluminados, nós temos esperança. E por que nós temos esperança? Por causa da vocação, por causa do chamado. Paulo mostra que existe um chamado, e a esperança é baseada nesse chamado. E que chamado é esse, pastor? O chamado que deu origem à sua vida. Quando você estava no ventre da sua mãe, você não é fruto de um acidente, não. Há um propósito de Deus. Salmo 139, eu preguei muito sobre isso em 2019. Eu falei muito sobre isso. Eu ministrei muitas vezes sobre Deus tem um plano para você no ventre da sua mãe, quando você ainda não existia. A Bíblia diz que você era uma criatura em formação. Todos os seus dias foram escritos enquanto nenhum deles ainda existia. O seu mês de maio, junho, julho, agosto, setembro já tinha sido escrito por Deus. Porque Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para você. Mas se você não tiver esperança no seu chamado, o que me mantém vivo, irmãos? Sabe quando eu vou lá para baixo? Eu não sou um super-homem, não. Eu não sou um anjo, não. Não sou. Eu sou feito de carne e osso, eu tenho sangue que corre nas minhas veias, eu tenho uma alma que se emociona, e tem dia que eu me abato, tem dia que eu vou lá embaixo. E quando eu estou abatido, eu lembro que existe um chamado de Deus para a minha vida. E eu preciso cumprir esse chamado. E ninguém vai me deter, ninguém vai me parar, a não ser eu mesmo. A única pessoa que pode me parar sou eu. Deus já tem um propósito para mim. Deus tem um propósito para a sua vida. E quando você está dentro desse propósito de Deus, dentro desse chamado de Deus, as coisas começam então a tomar forma. Por quê? Porque você entende que aquele a quem Deus chamou, Deus também capacitou. Aí vem a herança. E qual é a herança? Os textos abaixo vão dizer que é a herança do poder de Cristo que habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita dentro de você e é poderoso para ressuscitar você, para ressuscitar os seus sonhos, para ressuscitar a sua vida, para curar suas enfermidades, para expulsar demônios, para te proteger, para te guardar. A unção está em você. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! O poder está em você. O Espírito Santo está em você. Eu vos dou poder, disse o Senhor Jesus. Você receberá poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ah, pastor, mas essa situação me deixou tão fraco, sabe? Eu estou tão fraco. Não. Essa situação não te deixou fraco. Essa crise, ela não gerou nada em você. Não. Como não gerou? Não, ela não gerou. Ela apenas revelou o que você estava vivendo. Ela apenas revelou. Se você estava bem espiritualmente, agora você está um leão na fé. Mas se você estava mal, agora você está péssimo. Agora você está péssimo. Essa crise que nós estamos vivendo, eu a comparo com aqueles sachês de chá. Se misturar vários sachês de vários sabores e colocar na sua frente, sem que haja rótulos neles, canela, camomila, hortelã, menta, boldo, você não é capaz de saber, mate, você não é capaz de saber olhando. Mas quando você coloca aquele sachê numa xícara, e aí então você vem com a água fervendo,
A água fervendo vem sobre o sachê, imediatamente o sabor aparece e o cheiro exala. A água quente é a crise que nós estamos vivendo. Ela nada mais, nada menos está fazendo do que revelando o que já estava dentro de nós antes dela começar. Por exemplo, os cristãos sempre foram chamados de hipócritas pelos não cristãos. Eu posso dizer que, de fato, a hipocrisia realmente nesses dias tem se mostrado. Eu não me refiro ao grupo de risco, de forma alguma. Esses têm que ficar em casa. Mas tem uma galera aí, que eles estão na fila do banco, estão na fila das lotéricas, estão entrando em tudo quanto é supermercado, estão fazendo caminhada, mas na igreja eu não posso, porque se eu for lá eu pego o vírus. Hipócrita! Era o que você já estava vivendo. Essa palavra tem endereço. Você que está aí na sua casa, eu não estou falando para você que é do grupo de risco, fica aí, guarda a quarentena, nós estamos orando por você, nós estamos buscando a Deus pela sua vida. Fica quietinho aí, não é para você não, mas é pelos hipócritas, que andam para todo lado, mas não ora, não busca, não consagra a vida, não lê a Bíblia dentro de casa. Apenas revelando quem nós somos. Agora, Deus está nos dando uma chance. Eu tenho tido um medo desses dias, e eu vou confessar para vocês. 2 versículos. Quando se fala de fim do mundo, existe, pastor, fala assim para mim, pastor, qual é o texto que te dá medo do fim do mundo? Terremoto? Não. Pestes? Não. Guerras? Não. Então qual, pastor? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E o amor por Deus está esfriando por muitos. Muitos. É isso. Essa profecia me dá medo. Essa profecia me dá medo. Então, se tem uma coisa que a gente tem que guardar muito no nosso coração nesses dias, é a nossa fé. E eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas eu sei que o Senhor pode mudar isso. Essa palavra é uma palavra para te confrontar, a sair da zona de conforto, a ter mais vida de oração. Hoje o Espírito Santo me chamou muita atenção. O Senhor me chamou muita atenção. O Senhor falou comigo, filho, há um espírito de medo no ar. Filho, põe essa igreja para jejuar, põe essa igreja para orar, põe esse povo para buscar. É hora disso. O que vocês sempre pregaram, agora é hora de viver. Não é hora de se acovardar e acomodar. Nós podemos fazer isso sem aglomeração. Nós podemos fazer vigília de 24 horas de oração aqui, vindo 1, 2, o tempo todo orando aqui, nunca faltar 1 hora. Deus está nos chamando agora, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Vamos nos colocar em pé nesse momento.